Graça e paz, meus amados, é um prazer estar mais uma vez aqui no Lançando a Semente. Esse canal que tem a finalidade, temos a intenção de anunciar a palavra do Senhor, temos a intenção de anunciar a genuína palavra do Senhor, com toda a doutrina, com todo o ensino, né? Nos esmeramos por pregar o Evangelho genuíno, nos esmeramos por nos aprofundar na palavra de Deus, que é fundamental, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Um abraço a todos e que Deus abençoe poderosamente e que Deus venha nos iluminar nesse estudo. Vamos pegar a nossa Bíblia e vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças a Deus. Vamos fazer um pequeno panorama a respeito dessa epístola aos Romanos. Essa epístola é mais longa, essa epístola é mais teológica, essa epístola é mais doutrinária que o apóstolo Paulo escreveu. Essa epístola trata sobre justificação, essa epístola trata sobre salvação, essa epístola faz um apanhado a respeito do pecado, a respeito de Cristo ser o nosso justificador. Essa epístola também fala sobre a dureza de Israel para com Deus e a sua rejeição, tirando o remanescente de Israel, é lógico, e a abertura do Evangelho, a abertura e o acesso a Deus por todos os gentios, por todas as nações, por toda a humanidade. O Evangelho é universal, né? Aquele que crê no Senhor Jesus é salvo. Louvado seja Deus. Né? E a palavra do Senhor está dizendo aqui, nessa epístola, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, essa epístola que inclusive Paulo, auxiliado por Tércio, né, que escreve essa epístola, diz sobre o seu desejo também de ir à Espanha. Né? Paulo também, que não conhecia os cristãos de Roma, não fundou a igreja em Roma, né? Provavelmente a igreja em Roma tenha sido fundada por judeus que se converteram no dia de Pentecostes, do derramamento do Espírito, ou também por alguns convertidos do próprio Paulo, né? Pessoas que vinham da Macedônia e da Ásia, da província da Ásia, né? Mas isso são conjecturas, né? A gente não tem assim uma afirmação, mas provavelmente seja uma dessas hipóteses, né? O apóstolo Paulo que demonstra nessa epístola o seu desejo de ir à Espanha. Alguns dizem que o apóstolo Paulo chegou e pregou inclusive a Espanha, mas são, como eu te disse, hipóteses, né? Mas vamos entender um pouco sobre o que esses dois versículos nos dizem, né? O apóstolo Paulo diz aqui que devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né? Nós cultuamos a Deus, né, com consciência. Nós não cultuamos a Deus de olhos fechados, sem enxergar a verdade, sem entender a verdade que a palavra tem nos dito. Não. Nós entendemos o que a palavra diz. Né? A palavra diz, a palavra é clara, né, a respeito de Cristo, a respeito da fé, a respeito da salvação que está em aceitar o Senhor Jesus Cristo. Né? E é desse modo que nós levamos a nossa vida nesse dia. Né? Outrora éramos criaturas desviadas, outrora não éramos nem filhos, éramos apenas criaturas de Deus, né? Mas pela imensa misericórdia, como diz João capítulo 1, que a todos que creem no seu nome deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Né? Essa oportunidade está aberta a todos aqueles que têm fé em Cristo, a todos aqueles que nesse momento se sentem angustiados. Talvez você se sente angustiado, talvez você se encontra cabisbaixo, talvez você se encontra perturbado pela sua situação. Mas eu tenho algo a te dizer, essa oportunidade está aberta a você nessa mesma hora, meu amado. Nessa mesma hora o Senhor Jesus está disposto a transformar a sua vida nessa era e no porvir, salvar a tua alma. Né? Que Deus seja louvado pela tua misericórdia conosco, que somos pecadores, falhos, né? Fracos, frágeis e que precisamos da mão do Senhor sobre as nossas vidas. No versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Ele está querendo dizer aqui, a palavra do Senhor está querendo dizer aqui que não devemos nos conformar, né? Às vezes a gente ouvimos tantos conselhos que não convém, que são conselhos maldosos, são conselhos que não provêm de Deus, são conselhos que são prejudiciais a nós, né? Nós sofremos com esses conselhos, né? Quantas e quantas são as histórias bíblicas de pessoas que tiveram conselhos que foram destrutivos. Temos o caso do filho de Salomão, Roboão, que em vez de ouvir os sábios, ouvir os anciãos, foi ouvir os jovens e deu-lhe tudo aquilo na separação do reino de Israel e em toda uma desordem, e em todo um desapego às coisas de Deus que o povo antes tinha, né? Vemos também o conselho dos 3 amigos de Jó que o aconselharam, né? Mas os seus conselhos eram fracos, eram frágeis, porque eles põem a culpa em Jó pela situação que ele estava passando, né? E Jó, com sabedoria, sabia que aquilo era permissão de Deus por causa da sua justiça, de como ele se posicionava diante de Deus com respeito, com interesse, com inteireza de coração, com reverência, né? Amados, não devemos nos conformar com esse século. Não devemos nos aparelhar com o que o mundo tenta nos impor, né? Devemos levar uma vida sã, devemos levar uma vida a qual a nossa luz venha brilhar diante dos homens e ele glorifique ao Senhor que está no céu, né? Devemos ser como o sal, né? Não foi assim que o Senhor nos ensinou que sejamos o sal da terra, né? O sal que tem tantos benefícios, né? O sal que simplesmente não era só para botar em cima do alimento, mas que faz toda a diferença. Mas o sal era usado como perfume aromático. No perfume aromático, o sal era usado como um pacto entre o povo e o Senhor. Está lá no livro de Números. O sal foi usado como um pacto também para o rei Davi, com o rei Davi que Deus daria o trono para sempre, a linhagem do rei Davi, né? Então o sal mostra a sua importância para Deus e na palavra de Deus. Então por isso que o Senhor usou esse adjetivo, o sal da terra, né? Não devemos nos conformar, não devemos nos aparelhar com o que o mundo tem nos imposto, né? Outrora éramos pessoas que éramos escravizados pelo vício, éramos escravizados pelas concupiscências, éramos escravizados pela soberba, éramos escravizados pelo orgulho, pelo ego, éramos escravizados pela aparência, pelo rancor, pela ira, pela mágoa. Hoje, aceitando o Senhor Jesus, nós somos livres, né? E sendo livres, nós não devemos nos conformar e querer ser escravos novamente, né? Escravos das coisas que o mundo nos tem imposto. Então, devemos usar a nossa liberdade, devemos usar o que Cristo fez por nós, usar esse Espírito Santo maravilhoso que está habitando em nossa vida para não nos conformarmos com esse século, né? Para que o nosso corpo, assim como o primeiro versículo diz, sejamos um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, empenhemos em fazer a diferença, seja em pequenas coisas ou em grandes coisas. Nos empenhemos, né? Somos diferentes, né? Somos diferentes porque Deus assim nos fez diferente, não porque nós somos merecedores ou melhor que ninguém, mas devemos ter uma postura, devemos iluminar aqueles que não conhecem o Evangelho, devemos salgar a vida daqueles que estão com a vida sem tempero, devemos fazer toda a diferença, né? Isso que o Senhor nos tem proposto. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que a nossa mente seja a mente de Cristo, esteja direcionado para as coisas do alto. Vamos buscar as coisas do alto, vamos buscar o que realmente agrada a Deus, vamos buscar e plantar o que realmente produz frutos, frutos dignos, frutos que vão durar a vida eterna. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe essa semana de cada um dos irmãos que irão assistir esse vídeo. Curtam o vídeo, compartilhem e vamos semear a boa palavra do Senhor a toda criatura. Que Deus os abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus. Amém.